Bem, pessoal, chegou o nosso horário. Já convido a todos, mais uma vez agradecendo a presença, para que nós iniciemos a nossa reunião na noite de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento, onde convidamos já os queridos irmãos para que, buscando esse Pai que é todo amor e bondade, nós elevemos nesse momento nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, muito amado, aos queridos irmãos da espiritualidade maior e amiga, a nossa querida Mãe Maria, por mais essa oportunidade especial de estarmos todos juntos, mais uma vez reunidos, ainda que à distância, ainda que virtualmente, mas irmanados nas intenções do alto, irmanados com o objetivo de buscarmos o contato com a espiritualidade, essa espiritualidade que nos assiste e dirige, com as intenções melhores possíveis, porque são as intenções de Jesus e as intenções de nosso Pai Celestial para conosco. Que cada vez mais, Senhor, nós possamos todos, cada um a seu modo, cada um ao seu tempo, estarmos cada vez mais sensíveis às inspirações de nossos irmãos, a fim de que, igualmente, nós tenhamos também cada vez mais condições de buscar o nosso caminho, o caminho que esperas de nós, Pai Celeste, o caminho que trilhastes para nós, Mestre Jesus, e que, enfim, um dia, todos nós possamos estar muito felizes, esclarecidos em termos morais, ao teu encontro, Jesus, que é o encontro do Pai, porque todos nós sabemos que és o caminho, a verdade e a vida para nós, seres humanos encarnados neste planeta. Muito obrigado, Pai Celeste, querido Mestre amado Jesus, irmãos especialíssimos da espiritualidade que nos cerca e assiste, igualmente aos nossos queridos irmãos, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, queridos, que a paz de Deus, nosso Pai, esteja conosco, a paz que Jesus nos prometeu quando aqui esteve entre nós, na certeza mais do que absoluta de que estamos, sim, todos devidamente envolvidos por essa paz divina, por essa paz celeste. Bem, para a noite de hoje, nós fomos convidados pela direção da casa, pelo departamento doutrinário, através da nossa querida irmã Albertina, que ela tem feito da minha vida como expositor espírita do SEDAC uma coisa meio videogame, sabe? Que vai subindo de fase, vai ficando um pouco mais difícil. Quem joga videogame sabe disso. Mas eu te agradeço, Tina, por cada vez mais estares me dando as oportunidades de estudo e brincadeira toda a parte, né? Para mim é um grande prazer quando tu me coloca em condições de realizar a exposição, porque é uma oportunidade muito grande de aprendizado. Então te agradeço muito e agradeço a casa por mais essa oportunidade também. Pois bem, vendo um monte de amigos aqui nos dando uma boa noite a todos aqueles que eu não consegui passar diretamente, e vamos à exposição da noite de hoje. Então a exposição que nos tocou é Bem-aventurados os misericordiosos. Qual a importância dessa passagem bíblica, especificamente desse versículo, também da passagem bíblica referida, a fim de que, com base nessas noções muito simples, não é, nós consigamos chegar a algumas conclusões que reputamos, ainda que muito humildemente, importantes. Primeiramente, nós precisamos lembrar que a bem-aventurança dos misericordiosos é um versículo de uma fala de Jesus, de uma exposição de Jesus,
numa de suas prédicas, numa de suas lições eternas, que é ou que são as bem-aventuranças. Por sua vez, as bem-aventuranças estão inseridas no muito famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele foi proferido por Jesus para uma plateia já que o seguia, né, uma multidão que já o seguia, às margens do Mar da Galileia, entre as cidades ainda existentes de Cafarnaum e Têbega. E Jesus, então, ele sobe, se não numa montanha, mas num monte, não é? E nesse monte, então, ele profere vários ensinamentos que acabam enfechando todo o Sermão da Montanha, bem como, dentro desses ensinamentos todos, nós vamos encontrar justamente a questão importantíssima das bem-aventuranças. Há uma frase de Gandhi que pode ser encontrada, como se diz hoje em dia, numa Gulgada, né? Nesse oráculos de Delfos moderno que nós temos, que é o Google, uma frase de Gandhi a respeito do Sermão da Montanha, lembrando que Gandhi era hindu, mas como nós todos aqui temos praticamente certeza disso, né? Gandhi foi um desses missionários de Jesus, né? Que a sua tutela, estiveram no mundo para nos dar lições variadas, ainda que com o mesmo condão, aos povos mais diversos. Então, Gandhi foi aquele que falou de amor, falou de caridade, falou do divino, né, para um povo que, no primeiro momento, né, não foi o receptor do Evangelho do Cristo, mas que certamente tratou do Evangelho ao seu jeito, né? O Evangelho é a caridade, o Evangelho é o amor, né? Nós temos essa consciência, tivemos a oportunidade de receber, através do cristianismo, o Evangelho, a Boa Nova diretamente do Cristo, mas os outros povos, ainda que não cristãos, têm contato com os ensinamentos evangélicos porque eles emanam de Deus e, por consequência, emanam também de nosso Mestre Jesus, que é o representante de Deus, é o Cristo de Deus na Terra. E a frase de Gandhi é muito interessante. Ele diz que se todos os ensinamentos, ou melhor, se todos os escritos sacros, os escritos sagrados da humanidade terrestre desaparecessem, mas só sobrasse o Sermão da Montanha, nós estaríamos ainda assim abarcados por tudo aquilo que é necessário. E, de fato, o Sermão da Montanha e, por consequência, as bem-aventuranças são roteiros, ou melhor dizendo, um roteiro extremamente seguro de como deve ser o nosso comportamento, portanto, o comportamento daquele que busca conhecer a Deus, daquele que busca contatar Jesus, né? E, através disso, crescer como ser humano em termos morais e até mesmo também em termos de conhecimento. Então, é nesse contexto fantástico que nós vamos nos deparar. Lá no Evangelho de Mateus, vamos também encontrar em Lucas, mas em Lucas nós vamos encontrar esses ensinos mais esparçados no corpo do Evangelho desse evangelista, diferentemente de Mateus. Em Mateus nós vamos encontrar o texto, né, em tese, como Jesus o realizou, né, como Jesus o realizou. E lá nós vamos então descobrir um Jesus que, como nós vamos depois até tendo a oportunidade de ver a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que que Paulo, o apóstolo, fala justamente dessa passagem bíblica quando comenta com os Efésios a respeito, porque ele diz aos Efésios, né, que é hoje, onde a gente vai conhecer como Turquia, era um povoado no que hoje nós chamamos de Turquia, onde ele vai dizer para estes nossos irmãos, esses cristãos da primeira grande geração de cristãos do mundo, contemporâneos, né, de Paulo, de João, de Pedro, onde lá ele vai nos dizer que é através do Sermão da Montanha
que Jesus acaba abrangendo os gentios. Ou seja, Jesus, no Sermão da Montanha, ele já não fala mais apenas aos judeus. Lembrando que ele era judeu, ele nasceu entre os judeus, não é? Jesus ali já não fala mais aos judeus, Jesus já fala ao povo de maneira geral, incluindo os gentios. E Jesus sabia, como nós hoje sabemos, que Jesus falava, vejam só que interessante, para nós. Jesus já falava para a posteridade, que ele, como espírito crístico que é, experiente, vivido, né, com bilhões e bilhões de anos de formação, sabia que nós, no futuro, o estaríamos ouvindo. E, infelizmente, a grande maioria de nós ainda não praticando o que ele estava nos ensinando nesse momento. Então, vamos lá, vamos continuar tentando. De alguma forma é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se nós formos olhar, então, o Sermão da Montanha sob essa ótica, alguns estudiosos, alguns teólogos trazem uma colocação que eu acho muito interessante, que Jesus traz através do Sermão da Montanha o que a gente vai chamar até de contracultura, né? Porque ele acaba trazendo uma vivência através de ensinamentos extremamente novos para aquele povo judeu, que era um povo ensimesmado, não é? É um povo que ainda assim, até hoje, vive muito em função de si mesmo. Não é, apesar de ser um povo extremamente inteligente, muito voltado à ciência, um povo muito esclarecido em vários aspectos, inclusive religiosos, né? São um povo que estuda realmente a sua religião judaica, que é belíssima, né? E que está na base do cristianismo propriamente dito. Mas ele é um povo ainda ensimesmado. Passou por várias situações, que não nos cabe aqui nem entrar nesse detalhe, mas é um povo que vive muito em função de si mesmo. Imagine isso há mais de 12 mil anos. Era um povo que gerações próximas, né, vão lá, algumas gerações anteriores, à época de Moisés, haviam fugido do Egito, haviam sido escravizados. Então eles tinham um senso de autoproteção e de inclusão de convivência apenas entre eles, ou seja, a convivência poderia e só deveria acontecer entre judeus. E aí Jesus traz uma contracultura, porque ele amplia os benefícios da divindade, os benefícios de Yahvé, que é Deus, para todos aqueles que tivessem contato com aquelas bem-aventuranças, com aquele sermão, que é eterno, né? Mais uma vez repisamos isso, porque é verdade absoluta, então é eterno. E ele, então, abrange todo o mundo, abrange todas as pessoas, inclusive aqueles que não eram da casta judaica. Portanto, nós todos, de alguma maneira, independente se sejamos ou não descendentes de judeus, mas aqueles que não estamos diretamente ligados ao conceito, né, do judaísmo, aqueles que nos tornamos cristãos, espalhados pelos todos os cantos da terra, lembrando que o cristianismo é a religião de maior abrangência no mundo nos dias de hoje. E para tanto, né, para falar sobre misericórdia, depois desse breve introito, eu gostaria de me socorrer no Chico, que daí fica mais fácil. Se a gente se socorre em Chico, é como socorrer com Jesus, assim, não tem muito erro, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Não é bem exatamente o meu caso, porque eu ainda sou muito equivocado, mas é bom a gente tentar andar com essas figuras, né? Que tem ainda, apesar das distâncias evolutivas de ambos, né? Jesus é um ser crístico, e certamente Chico, acredito eu, caminha para a pureza do espírito, mas ainda há uma grande distância, mas ambos, vejam só que legal, estão certamente ainda muito distantes de mim, né? Chico já está muito distante de mim, então é bom me socorrer, andar com quem é melhor do que eu, não é assim? Então vamos andar com Chico e andar com Jesus. E aí, assistindo uma exposição do Haroldo Dutra Dias, que é outro também, outro ser humano iluminadíssimo, ele cita uma passagem que Chico vai receber numa cidade do interior de Minas, ele não diz qual é, né, por uma questão de elegância.
E Chico, então, vai receber o título de cidadão honorário de uma cidade no interior de Minas. Bacana. Aí vai todas as autoridades, então, né, geralmente se recebe esse título numa Câmara de Vereadores, né, é a Câmara de Vereadores que dá, até é votado isso, né, os vereadores precisam votar essa deferência de cidadão honorário. Lembrando, né, que cidadão honorário é aquela pessoa que não nasce na cidade, mas por uma questão de honra, honorabilidade, acaba recebendo o título de cidadão a convite, né, daquela comunidade. E aí, então, Chico é convidado para ser cidadão honorário dessa cidade e estavam lá, então, os vereadores, né, algumas autoridades da região, como deputados, o prefeito, secretários, estava o juiz da cidade, o delegado também estava lá e outras pessoas ditas, né, ditas de bons costumes, vamos deixar assim, né, e sem crítica, que eu realmente não estou sendo irônico, pessoas de bons costumes. E aí, eles perguntam para Chico, depois que lhe dão o título, né, onde é que ele gostaria, qual lugar aí daquela cidade que ele gostaria de visitar. E aí o Chico, sendo Chico, ele diz que ele gostaria de visitar, vejam só, a cadeia pública. Vou repetir. Chico pediu para visitar a cadeia pública. E aí as autoridades disseram, mas seu Chico, assim, tem tanto lugar bom para o senhor visitar aqui, tanto lugar interessante, a gente pode levar o senhor a vários lugares, mas o senhor quer mesmo visitar a cadeia? Ele disse que queria. Ele insistiu, então, não insistiu muito, né? Ele estava sendo homenageado, né? Então ele tinha, vamos dizer assim, a deferência também de ser agraciado pelo seu pedido. E assim foi, levaram ele à cadeia. Então, quando eles chegam na cadeia, né, o delegado estava acompanhado, eles abrem a primeira porta, fecham a porta, né, então se trancam. A primeira grade, desculpa, então abrem a primeira grade, se trancam, todos entram, todas aquelas autoridades entram. Eles abrem a segunda grade para o pátio interno, fecham também a segunda grade, todos por dentro, né, da cadeia. E aí Chico, então, se volta para o delegado e faz uma pergunta bem Chico, né? A pergunta dele é: senhor delegado, nós somos em quantos aqui dentro? Senhor delegado, nós somos em quantos aqui dentro? E eu vou começar a tentar responder essa pergunta do Chico com mais uma pergunta que ele fez, muito conhecida a Emmanuel, quando ele pergunta para Emmanuel, quem são os criminosos? Aí Emmanuel responde para ele, Chico, somos todos nós quando descobertos. Então vejam só, Chico não perguntou naquele momento quantos presos, quantos criminosos estavam ali, presos, cumprindo penas. Ele perguntou em quantos eles, todos eles ali, inclusive aquelas autoridades, estavam, qual era o número deles total. E por quê? Porque ele sabia que todos nós, ainda que não descobertos, cometemos crimes, ainda que seja em pensamento. Então, queridos irmãos, essa percepção de Chico tem relação direta com a misericórdia. Porque quando eu me reconheço em meus crimes, sejam eles grandes crimes, sejam eles pequenos delitos, sejam eles crimes horríveis, sejam eles delitos do meu pensamento, mas eu me reconheço em delito, eu me arrependo desses delitos e eu peço misericórdia a Deus. É importante que eu compreenda a frase e a continuidade dela, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, meus irmãos, é necessário que todos nós tenhamos misericórdia uns para com os outros, misericórdia com as falhas dos outros,
que não significa ser cúmplice, significa compreender que cada um de nós tem as suas dificuldades enormes, na maioria das vezes, ainda somos seres em evolução, e que, portanto, para continuar na caminhada evolutiva, em rumo ao acerto, em rumo ao certo, é necessário que nos perdoemos mutuamente. É necessário que nos compreendamos, enquanto seres humanos em evolução, mutuamente. E que esse perdão, ele vire aquele esquecimento necessário. Não é que a gente vai esquecer, às vezes as pessoas confundem muito isso, não é que a gente vai esquecer quem nos magoou. Não dá. Mas eu posso esquecer o mau sentimento por quem me magoou. Através da misericórdia, que nos leva ao perdão e a aplicação da justiça nas relações. Então, quando se diz que perdoar, e que ter-se misericórdia para com o próximo, não é cumplicidade com os atos, não é aceitar e concordar, ratificar os atos alheios equivocados, não significa cumplicidade. Ao contrário, significa perdoar porque eu consigo enxergar no outro a projeção das minhas próprias faltas, ainda que as minhas faltas não sejam iguais a que ele cometeu, mas que eu posso cometer falhas, diga-se de passagem, muito piores. E não quero desanimar vocês, se nós estamos aqui hoje, ainda, no século XXI, passando por uma pandemia dessa. Os queridos irmãos, não tenham dúvida que nós todos já erramos muito, bastante, e talvez sejamos cúmplices, todos, se não todos, mas alguns de nós, entre nós mesmos, com crimes terríveis em vidas passadas. Então vamos aproveitar esse momento, aproveitar essa vida, aproveitar o que nós estamos passando para termos misericórdia com a vida alheia, misericórdia com o ato do próximo, porque errar é humano, né? Acertar, reconhecer esse erro também é divino, perdoar é divino também, e nós precisamos caminhar para o perdão, né? Começarmos a sair do erro, mas a gente sai do erro quando a gente o reconhece, e muitas vezes reconhece no próximo também. E aí eu vou lembrar vocês, não é, do que significa misericórdia. Primeiro, eu fiz questão de ir atrás, porque eu achei muito interessante, tentar saber qual é a palavra misericórdia em hebraico ou aramaico. Aramaico era a língua natural de Jesus, ou a língua mãe de Jesus, né, que foi criado no povo hebreu, judeu por consequência. Então ele falava hebraico, mas ele falava certamente o dialeto aramaico, né, que era da sua região da Galileia, ele era de Nazaré. Então, em aramaico, e por consequência hebraico, não é muito diferente, a palavra misericórdia é ezeda. Eu tento imaginar Jesus, falando isso naquela época. E ezeda vai significar justamente isso. Ezeda, ele acaba tendo várias contrações na sua língua, e ele vai significar misericórdia, vai significar aplicação da justiça com compaixão, vai significar bondade para com o próximo. Então, várias interpretações que até hoje, né, na nossa língua portuguesa, que é herança, né, as professoras e professores aqui sabem disso muito melhor do que eu, herança do latim, nós vamos ainda assim preservar esse conceito lá do aramaico, lá do hebraico, de Jesus. E em latim, né, misericórdia é a junção de duas palavras, miseratio e cordis. Cordis significa coração, miseratio significa compaixão. Então, misericórdia é o coração compadecido. Então, nós precisamos ter os nossos corações compadecidos
quando nós vemos alguém em erro, conforme a gente conversou, mas também quando nós vemos alguém em sofrimento pelo erro do outro. Não podemos esquecer disso também, né? Que quando a gente vê alguém que está arrependido por causa do seu próprio equívoco, nós devemos ter compaixão por essa pessoa e aplicar a misericórdia na nossa relação com essa pessoa. Mas, igualmente, a gente precisa também ter misericórdia junto àquelas pessoas que, por algum motivo, estão sofrendo situações ou fatos alheios da sua má conduta, né? Então, a pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, a pessoa que está passando por alguma dificuldade de saúde, alguma circunstância que estava alheia à sua vontade. Então, isso é miseratio, é compaixão. E a misericórdia é, então, transformar esse nosso coração, esse cordis, né, num cordis miseratio, ou seja, num coração com compaixão por aquele que sofre próximo a mim. E, se possível, e de preferência, que nós consigamos melhorar a vida daquela pessoa que está sofrendo por conta dos seus maus atos ou por conta de situações alheias à sua má condução, mas que nós tenhamos a capacidade de transformar a vida dessa pessoa numa vida melhor, através da nossa conduta, do nosso apoio, da nossa prece, né? E daquilo que estiver ao nosso alcance para colaborar. Queridos irmãos, essa era a singelíssima mensagem que guardamos para a noite de hoje. Mais uma vez, muito feliz de estar compartilhando com vocês. As boas vibrações chegam, né? É interessante que mesmo virtualmente as boas vibrações chegam entre nós, chegam até mim, né? Eu espero conseguir contribuir de alguma forma com essas vibrações e que Deus nos acompanhe, Deus nos ilumine. Agradeço aqui o carinho que estou vendo aqui que vocês têm para comigo, uma bondade muito grande, uma verdadeira misericórdia, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos acompanhe e Jesus fique conosco. Eu vou convidar então nós todos para realizarmos a prece final, tá bem? Então, mais uma vez, muito agradecidos a nosso Pai Celeste, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, agradecidos a Maria, nossa Mãe, que é o coração compassivo por excelência, agradecer aos nossos queridos irmãos da espiritualidade maior e amiga, os guias e mentores espirituais do SEDAC, do departamento, nossos guias e mentores que certamente neste momento estão se congraçando através das energias positivas que emanam de cada um de nós. Que todos os queridos irmãos aqui presentes possam receber as graças divinas em suas casas, onde neste momento nos encontramos pelas situações em que estamos, e te pedimos, Pai, que em breve todos nós possamos estar reunidos na nossa casa espírita, que é o nosso templo de convívio contigo, Senhor da vida, e com os nossos irmãos, teus filhos, que também devemos aprender a cada vez mais a amar. Muito obrigado, Pai Celeste, muito obrigado, Mestre amado Jesus, querida Mãe, queridos irmãos, e agradeço muito a vocês, caríssimos, por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe a todos, um excelente resto de semana. Agradeço muito o carinho de todos, tá bem? Fiquem com Deus, muito obrigado. Um abraço, até a próxima.